Edital padronizado Chamamento Público número abril de 2026 Rede Municipal de Pontos de Cultura de Santana de Parnaíba. Cultura viva do tamanho do Brasil. Fomento a projetos continuados de pontos de cultura. O município de Santana de Parnaíba torna público o presente edital para o desenvolvimento da Rede Municipal de Pontos de Cultura de Santana de Parnaíba por meio da Política Nacional de Cultura Viva, PNCV, instituída pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014. O presente edital é regido pelo disposto na Lei nº 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc D., no Decreto nº 11.740/2023, Portaria MINC nº 200 de 2025, Portaria MINC nº 206 de 2025, regulamentam a PNAB, na Lei nº 13.018/2014, Política Nacional de Cultura Viva, na Instrução Normativa MINC nº 1 de 2015, e na Instrução Normativa MINC nº 12 de 2024, ou em ato normativo correspondente em vigor, regulamentam a PNCV, aplicando-se também, no que couber, como complementação em situações não previstas na Política Nacional de Cultura Viva, o Decreto nº 11.453/2023, Decreto de Fomento, e o Marco Regulatório do Fomento à Cultura nº 14.903/2024. Objeto. Este edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Aqui você vai encontrar as regras deste edital e como fazer para inscrever seu projeto. Estamos muito felizes com seu interesse em participar desta política. Boa leitura! 1.1 Este edital tem por objeto a seleção de um projeto de ponto de cultura que promova o acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades onde atuam, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. 1.2 De acordo com a Lei Cultura Viva e os regramentos deste edital, considera-se a pontos de cultura, entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. 1.3 Este edital prioriza o apoio à cultura de base comunitária para valorizar e fortalecer a cidadania e a diversidade cultural, de acordo com a categoria, as cotas, as pontuações extras e os critérios de seleção expressos neste processo seletivo. 1.3.1 Para priorizar a cultura de base comunitária, serão consideradas as seguintes ações. A. Serão atendidas as ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva, artigo 5º da Lei nº 13.018/2014 Cultura, Comunicação e Mídia Livre, Cultura e Educação, Cultura e Saúde, Conhecimentos Tradicionais, Cultura Digital, Cultura e Direitos Humanos, Economia Criativa e Solidária, Livro, Leitura e Literatura, Memória e Patrimônio Cultural, Cultura e Meio Ambiente, Cultura e Juventude, Cultura, Infância e Adolescência, Agente Cultura Viva, Cultura Circense. B. Serão atendidas as outras ações estruturantes definidas para as políticas, ações e programas da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, culturas indígenas, culturas de matriz africana, culturas populares, mestres e mestras das culturas tradicionais e populares, cultura e mulheres, cultura hip-hop, linguagens artísticas, culturas tradicionais, gênero e diversidade, acessibilidade cultural e equidade, cultura e territórios rurais, cultura alimentar, cultura urbana e direito à cidade, cultura, territórios de fronteira e integração latino-americana. C. 2. Recursos. A desconcentração territorial e regionalização dos recursos ocorrerá nos seguintes territórios ou regiões de maior vulnerabilidade econômica ou social, regiões periféricas, regiões com menor índice de desenvolvimento humano, IDH, regiões onde são localizados conjuntos e empreendimentos habitacionais, e programas habitacionais de interesse social, promovidos por programas do governo federal ou local, assentamentos e acampamentos, regiões com menor presença de espaços e equipamentos culturais públicos, regiões com menor histórico de acesso aos recursos da política pública de culturas, zonas especiais de interesse social, áreas atingidas por desastres naturais, territórios quilombolas, territórios indígenas, territórios rurais, espaços comunitários de convivência, acolhimento e alimentação, demais regiões que sejam habitadas por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ou social. 2.1 Este edital é realizado com recursos do Governo Federal, repassados ao município de Santana de Parnaíba por meio da Política Nacional Aldir Blanc, e tem o valor total de R$ 140.035,05, R$ 140.035,05 para a seleção de um projeto, de acordo com a categoria descrita no anexo 1º, no valor de R$ 140.035,05, R$ 140.035,05 para cada projeto. O projeto será anual com plano de trabalho de 12 meses.
2.2 Caso haja disponibilidade orçamentária e interesse público, este edital poderá ser suplementado. Ou seja, se houver excedente de recursos da PNAB provenientes de outros editais ou de rendimentos, ou ainda disponibilidade orçamentária de outras fontes, a quantidade de vagas poderá ser ampliada para contemplar mais projetos. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentárias: 0213.3.90.39.99 13392011922226. 3. Quem pode participar do edital 3.1 poderão participar deste edital, e pontos ou pontões de cultura certificados pelo Ministério da Cultura, com finalidade cultural e constituição jurídica, ou seja, com CNPJ. Atenção! A certificação será solicitada apenas na fase de habilitação, podendo ser emitida até o prazo final para seu envio. No item 11.2, a linha G, deste edital, constam informações sobre possíveis formas de comprovação da certificação, para além do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões presente na plataforma Cultura Viva. O Ministério da Cultura não se responsabiliza por inscrições no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura de organizações culturais que demandem certificação em prazo inferior ao necessário para análise da Comissão Nacional de Certificação, bem como em relação a possíveis indeferimentos de pedidos. O procedimento da emissão de certificado pelo Ministério da Cultura será informado na plataforma Cultura Viva, em normativos e circulares. 3.2 É necessário que as entidades a. Comprovem, no mínimo, 3 anos de constituição jurídica, CNPJ, e desenvolvimento de atividade cultural, por meio de fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas em meios eletrônicos e outros materiais comprobatórios. b. Comprovem experiência prévia na realização do objeto da parceria ou objeto de natureza semelhante. E c. Comprovem capacidade técnica e operacional para o cumprimento das metas estabelecidas e do projeto proposto. 4. Quem não pode participar do edital 4.1 não podem participar do presente edital: a. Instituições privadas sem fins lucrativos ainda não certificadas como pontos ou pontões de cultura pelo Ministério da Cultura. b. Coletivos informais, sem constituição jurídica, pessoas físicas e microempreendedores individuais. c. Instituições privadas com fins lucrativos. d. Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, suas mantenedoras e associações de pais, mestres, amigos ou ex-alunos, e entidades vinculadas a equipamentos públicos, como Associação de Amigos de Teatros, museus, centros culturais, etc. f. Fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresas. G. Instituições integrantes do Sistema S, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SES, SENA, SEBRAE, SENAR e outros. H. Pontos e ou pontões de cultura que não possuam comprovada experiência prévia na realização do objeto da parceria ou objeto de natureza semelhante. I. Pontos e ou pontões de cultura que não tenham constituição jurídica, CNPJ. J. Pontos e ou pontões de cultura que possuam dentre seus dirigentes ou representantes, e, agente político ou dirigente de qualquer esfera governamental, presidente da República, governadores, prefeitos, e seus respectivos vices, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, presidentes de fundações públicas, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. Segunda, servidor público vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Terceira, membro do Legislativo, deputados, senadores, vereadores, judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público, promotor, procurador, ou do Tribunal de Contas da União, auditores e conselheiros, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. K. Partidos políticos e suas instituições. L. Membros da comissão de seleção ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. E M. Pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta. N. Ficam impedidos de participar deste edital, em qualquer condição, os agentes culturais, pessoas físicas, coletivos culturais, com ou sem CNPJ, e entidades culturais que tenham recebido recursos públicos desta Secretaria, na qualidade de proponente, representante de coletivo sem CNPJ ou beneficiário equivalente, para execução de projetos culturais nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, e que, até a data de publicação deste edital, não tenham apresentado a devida prestação de contas, ou segunda, tenham tido sua prestação de contas rejeitada, reprovada ou considerada irregular, total ou parcialmente. Parágrafo único.
A vedação prevista neste inciso alcança a participação em qualquer função ou vínculo no âmbito dos projetos a serem inscritos neste edital, incluindo, mas não se limitando, a proponente, coproponente, representante, membro de equipe técnica ou artística, integrante ou representante de coletivo ou qualquer outra forma de participação formalmente declarada, e perdurará enquanto não houver a regularização da situação junto a esta secretaria. Atenção! Membros de entidades que integrarem Conselho de Cultura poderão concorrer neste edital, desde que não se enquadre nas situações previstas no item 4.1. 5. Etapa de inscrição. Atenção! A participação de membros de entidades em consultas públicas relacionadas à implementação da PNAB ou na gestão compartilhada da PNCV não caracteriza a participação direta na etapa de elaboração do edital. Ou seja, a mera participação nas audiências e consultas públicas não inviabiliza sua participação neste edital. 5.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 15 de maio de 2026 a 17 de julho de 2026 até às 17 horas por meio do formulário de inscrição e plano de trabalho disponível em https://forms.gle/6M1da-uva5b8h6. Não serão aceitas inscrições enviadas por outros formatos, nem fora do prazo. 5.2 A inscrição contará com os seguintes documentos: A. Formulário de inscrição, anexo 03, B. Plano de trabalho, anexo 04. C. Plano de aplicação de recursos, anexo 05, D. Material de comprovação das atividades culturais desenvolvidas pela entidade cultural há pelo menos 3 anos no município de Santana de Parnaíba, por meio de informações sobre as ações da entidade cultural, cópias de cartazes, folhetos, fotografias, material audiovisual, endereço eletrônico aberto, vídeos, entre outros, publicações em jornal e revista, página da internet, depoimentos, programas, convites para participar de eventos, cartas de reconhecimento de órgãos públicos ou privados, entidades e coletivos culturais e escolas, entre outros. É importante que pelo menos uma comprovação indique data anterior a 3 anos em relação à publicação deste edital, ou seja, anterior a 15 de maio de 2023. Da mesma forma, é importante que sejam apresentados materiais recentes, nos últimos 2 anos, que demonstrem as atividades realizadas pela entidade. A entidade poderá indicar o link do seu perfil no mapa do Cadastro Nacional. De pontos e pontões de cultura, onde conste informações que julgue pertinentes. Lembre-se que esse material será utilizado pela Comissão de Seleção para avaliação das candidaturas, de acordo com o quadro de avaliação, anexo 2, e autodeclarações das pessoas negras, pretas ou pardas, pessoas indígenas ou pessoas com deficiência do quadro de dirigentes, acompanhada da ata da última eleição ou da composição da equipe do projeto, conforme modelos constantes nos anexos 07 e 08. Quando a entidade optar por concorrer às cotas, F, opcional, não obrigatório outros documentos que a proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do seu projeto. G. Os arquivos enviados para avaliação não poderão ultrapassar o tamanho máximo de 10 MB, megabytes. 5.3 No caso de envio de mais de uma inscrição, será considerada apenas a última proposta enviada para análise. 5.4 As entidades que enviarem cópias ilegíveis de qualquer documento obrigatório solicitado neste edital, prejudicando a análise de itens obrigatórios, serão desclassificadas na etapa de seleção. 5.5 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não se responsabilizará por inscrições que deixarem de ser concretizadas por falta de internet, energia elétrica, problemas lentidão no servidor, na transmissão de dados, em provedores de acesso dos usuários, em problemas decorrentes do preenchimento do formulário disponível em https://forms.gle/6M1da-uva5b8h6. Atenção! Ao se inscrever, a entidade cultural aceita todas as regras e condições descritas nesse edital e concorda com os termos da Lei nº 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc, do Decreto nº 11.740/2023, da Portaria MINC nº 200 de 2025, Portaria MINC nº 206/2025, regulamentam a PNAB, da Lei nº 13.018/2014, Política Nacional de Cultura Viva, da Instrução Normativa MINC nº 1 de 2015 e da Instrução Normativa MINC nº 12 de 2024, ou em ato normativo correspondente em vigor, regulamentam a PNCV. Aplicando-se também, no que couber, como complementação em situações não previstas na Política Nacional de Cultura Viva, o Decreto nº 11.453/2023, Decreto de Fomento, e o Marco Regulatório do Fomento à Cultura nº 14.903/2024. 5.6 Cronograma. Cronograma.
Atividade data. Publicação do edital 15 de maio de 2026. Período de inscrições 15/05 a 17 de julho de 2026. Etapa de seleção 30/07 a 10 de agosto de 2026. Publicação da etapa de seleção 14 de agosto de 2026. Fase recursal referente à etapa de seleção 17/08 a 19 de agosto de 2026. Publicação dos recursos, caso haja, e publicação final da etapa de seleção 28 de agosto de 2026. Entrega da documentação referente à etapa de habilitação 31/08 a 4 de setembro de 2026. Diligência 09/09 a 15 de setembro de 2026. Publicação preliminar da etapa de habilitação 18 de setembro de 2026. Fase recursal referente à etapa de habilitação. Publicação do resultado final da etapa de habilitação. Verificação da adimplência e assinatura do termo de compromisso cultural, mediante agendamento. 21/09 a 23 de setembro de 2026. 23 de setembro de 2026. 05/10 a 15/10. Publicação do termo de compromisso cultural. Prazo para pagamento. 23 de outubro de 2026. Até 13 de novembro de 2026. O cronograma poderá sofrer alterações a critério da Comissão Especial de Implementação, Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização, CNAB, em função da necessidade de ajustes operacionais. Quaisquer mudanças serão comunicadas previamente através da retificação do edital, publicada na imprensa oficial e no site da Prefeitura de Santana de Parnaíba. É de inteira responsabilidade do proponente acompanhar as publicações. 6. Cotas. 6.1 Ficam garantidas, conforme descrito no anexo 1, cotas em todas as categorias deste edital, para a. Pessoas negras, pretas e pardas 25%, das vagas. B. Pessoas indígenas, 10%, das vagas. C. Pessoas com deficiência, 5%, das vagas. D. Uma vaga será destinada para ampla concorrência. 6.2 As cotas serão destinadas às entidades que possuam quadro de dirigentes majoritariamente 50% mais um, composto por pessoas negras, indígenas ou com deficiência, ou que tenham pessoas negras, indígenas ou com deficiência na maioria, 50% mais um, das posições de liderança, coordenação, direção, no projeto cultural. 6.3 As pessoas físicas que compõem a direção da entidade proponente ou da equipe do projeto devem se submeter aos regramentos descritos neste edital. 6.4 As entidades culturais que optarem por concorrer às cotas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. 6.5 As entidades culturais optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para serem selecionadas no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. 6.6 Em caso de desistência de entidades selecionadas por cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por entidade que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. 6.7 No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas. 6.8 Caso não haja entidades culturais inscritas em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação. 7. Projeto cultural. 6.9 Deverão ser selecionados, no mínimo, 30%, de projetos apresentados por entidades com trajetória declarada e comprovadamente ligada às culturas tradicionais e populares, e que tenham seus planos de trabalho também com ações voltadas ao segmento. Este percentual pode ser composto junto às vagas destinadas às cotas descritas no item 6.1, ou seja, não precisam ser somadas as vagas destinadas às cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, podendo haver interseção entre estas e as destinadas às culturas tradicionais e populares.
3.10 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 7.1 O projeto inscrito será composto pelo Plano de Trabalho, anexo 4, pelo Plano de Aplicação de Recursos, anexo 5, e pelas informações complementares enviadas pela entidade cultural. 7.2 O período de execução do projeto deve ser de 12 meses, prorrogável por igual período, excetuadas as prorrogações de ofício, com valor anual de R$ 140.035,05, R$ 140.035,05, e conter, no mínimo, as três metas padronizadas e definidas abaixo, com suas respectivas condições e orientações especificadas no item 5 do Plano de Trabalho, anexo 4. 7.2.1 Caso o projeto exceda 12 meses, a entidade cultural deverá prever em seu plano de trabalho o período mínimo de 0,4 meses para prestação de contas anual parcial do TCC e repasse de parcelas subsequentes, sendo 90 dias para envio pela entidade cultural e 30 dias para verificação e repasse da parcela subsequente pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A. Meta 1. Formação e educação cultural. Desenvolvimento de atividades educativas de forma regular, continuada e gratuitas voltadas para a formação cultural, tais como oficinas, cursos, workshops, palestras, seminários, entre outros, com a elaboração de conteúdos educativos relacionados à cultura, história, artes, entre outros temas relevantes para a comunidade, que valorizem e fortaleçam a diversidade e as identidades culturais locais, incentivando o protagonismo das comunidades, e ou promovam processos de integração entre as instituições públicas de educação formal, como escolas, institutos federais, universidades, e os saberes orgânicos, comunitários, populares e ou tradicionais, como de mestres e mestras. B. Meta 2. Mostra artística cultural. C. Meta 3. Registro e divulgação. Realização de eventos culturais, como festivais, mostras, exposições, apresentações teatrais, musicais, de dança, entre outros, que valorizem a diversidade cultural, contemplando diferentes linguagens artísticas e expressões culturais, com incentivo à participação de artistas locais, mestres e mestras das culturas tradicionais e populares, grupos culturais e comunidade em geral, e divulguem e compartilhem o trabalho artístico-cultural produzido pelas os participantes do projeto, tanto localmente quanto em outras regiões. Desenvolvimento de estratégias de divulgação para ampliar o alcance das ações culturais, utilizando, por exemplo, materiais impressos, cartazes, faixas, redes sociais, sites, mídia local, entre outros meios de comunicação, além do estabelecimento de parcerias com veículos de comunicação, órgãos públicos, instituições culturais e outros atores locais para potencializar a divulgação das atividades culturais realizadas. Criação de mecanismos para o registro e documentação das atividades realizadas, como produção de relatórios, fotos, vídeos, áudios, entre outros. 7.3 As metas padronizadas descritas no item 7.2 não poderão ser excluídas do projeto, e as entidades culturais poderão, se considerarem pertinente, prever outras metas que agreguem no objeto proposto, de acordo com as categorias. Anexo 1. 7.4 O valor global destinado aos projetos selecionados será absolutamente de acordo com os valores definidos no edital, não pode ter valor superior, nem inferior. 7.5 Caso o projeto seja apresentado com discrepância significativa, superior a 10% a maior ou menor, entre o valor total disponível e o valor total apresentado para o projeto, prejudicará a análise sobre como os recursos seriam efetivamente utilizados na eventual seleção do projeto. Sendo assim, a comissão de seleção deverá desclassificar o projeto. 7.6 A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado deverá ser apresentada por meio de tabelas referenciais de valores, no plano de aplicação de recursos, anexo 5, acompanhadas de memória de cálculo e justificativa para cada item de despesa. 7.7 No caso de discrepância significativa entre os valores previstos e os praticados no mercado, o ponto de cultura receberá, na fase de habilitação, diligência pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sendo solicitadas justificativas e ou adequações, conforme definido no item 11 deste edital.
7.8 A estimativa de custos do projeto poderá apresentar valores divergentes das praticadas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas as variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. Neste caso, é importante que a entidade proponente apresente cotações e justificativas. 7.9 A entidade cultural deverá dar transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do termo de compromisso cultural, em sua sede e em seu sítio eletrônico. 7.10 Quando o projeto utilizar também outras fontes, a entidade deve apresentar a planilha referente a estes valores, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item de despesa. 7.11 As modalidades de despesas obrigatórias, possíveis, vedadas e os limites estão elencados no plano de trabalho, anexo 04. 8. Acessibilidade. 8.1 Os projetos inscritos neste edital deverão oferecer medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto e medidas que contemplem e incentivem o protagonismo de agentes culturais com deficiência, nos termos do 5 do artigo 9º do Decreto nº 11.740, de 2023, PNAB, da Instrução Normativa MINC nº 10 de 2023, Ações Afirmativas e Medidas de Acessibilidade na PNAB, e da Lei nº 13.146, de 2015, LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conforme descrito no plano de trabalho, anexo 04. 8.2 Os materiais de divulgação dos produtos culturais resultantes do projeto serão disponibilizados em formatos acessíveis a pessoas com deficiência, conterão informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados, e os símbolos universais que indiquem a acessibilidade disponível de forma expressa e visível. 9. Etapas de análise. 9.1 Os projetos apresentados serão analisados em duas etapas. A etapa de seleção, onde os projetos serão avaliados, pontuados e ranqueados, sendo definidas quais entidades serão ou não selecionadas, conforme critérios definidos neste edital. Esta etapa será realizada por comissão de seleção específica, designada por meio de portaria emitida pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba. B. Etapa de habilitação, será realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, onde será observado o cumprimento dos requisitos formais e documentais previstos neste edital e em seus anexos. Nesta etapa, serão analisados somente os projetos que, após a etapa de seleção, obtiverem classificação que os coloquem em condição de serem selecionados, considerando os regramentos definidos e os critérios de distribuição e remanejamento de vagas e de recursos previstos neste edital. 10. Etapa de seleção dos projetos. 10.1 Na etapa de seleção, serão definidas as entidades classificadas. A. Entendem-se por entidades culturais selecionadas aquelas inscritas que obtiverem as maiores notas dentro do quantitativo de vagas de cada categoria e cotas definidas no anexo 1, considerando os critérios de seleção estabelecidos no quadro do anexo 2. B. Entendem-se por entidades culturais suplentes aquelas inscritas que obtiverem 60 pontos ou mais, considerando os critérios de seleção estabelecidos no quadro do anexo 2, mas não obtiveram as maiores notas dentro do quantitativo de vagas de cada categoria e cotas. 10.2 A seleção dos projetos inscritos neste edital será realizada por uma comissão de seleção paritária, ou seja, metade do Poder Executivo e metade da sociedade civil, definida pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo, composta por, no mínimo, um membro, com reconhecida atuação na área cultural, capacidade de julgamento e de notório saber. Preferencialmente, contar com um mínimo de uma pessoa da sociedade civil com trajetória ligada às culturas tradicionais e populares. 10.3 Ficarão proibidos de participar da comissão de seleção as pessoas que a. Tenham um interesse pessoal na aprovação do projeto de proponente deste edital. B. Tenham participado ou colaborado com a realização das atividades relacionadas à iniciativa cultural e à inscrição de determinada candidatura. C. Tenham participado de ponto de cultura inscrito deste edital nos últimos dois anos. D. Estejam litigando judicial ou administrativamente com proponente deste edital ou seus respectivos cônjuges ou companheiros, que estejam envolvidos em processos legais ou administrativos contra qualquer proponente deste edital, bem como contra seus cônjuges ou companheiros. Isso inclui litígios judiciais ou administrativos em qualquer fase do processo, como demandas, contestações, recursos, entre outros. 10.3.1 As proibições previstas no item anterior se estendem ao membro da comissão com cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, que se enquadre em alguma das hipóteses previstas. 10.4 A comissão de seleção vai avaliar as iniciativas, observando os critérios e pontuações dispostos no quadro de avaliação do anexo 2 deste edital.
10.5 A pontuação máxima de cada projeto é de até 105 pontos, 105, de acordo com o anexo 02. 10.6 Cada projeto será analisado por, no mínimo, 2 membros da comissão de seleção, pelo menos um deles deve ser servidor ou funcionário da administração pública, e a nota final será obtida a partir da média das notas dos avaliadores. 10.7 Os casos de empate serão resolvidos individualmente para cada cota e categoria, e o desempate ocorrerá na seguinte ordem de prioridade. A. Maior pontuação nos critérios previstos no anexo 2, avaliação do projeto apresentado, do item 2ª A ao 4ª F, nesta ordem. B. Maior tempo de existência jurídica, data de fundação, da entidade. C. Maior idade da pessoa que representa a entidade cultural. 10.8 Será desclassificada a candidatura que a. Não apresentar os documentos e formulários devidamente preenchidos, conforme descrito no item 5.2. B. Apresentar quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade e outras formas de discriminação ou que atente contra os princípios do Estado Democrático de Direito em seu plano de trabalho. C. Não tem a pontuação mínima de 60 pontos na etapa de seleção. 10.9 A comissão de seleção poderá sugerir ajustes ou exclusão, total ou parcial, dos itens do plano de trabalho ou do plano de aplicação de recursos, para ajustes ou justificativas na etapa de habilitação, caso sejam considerados incoerentes ou em desconformidade com o projeto apresentado ou com os preços incompatíveis à realização das atividades. 10.10 O resultado preliminar da etapa de seleção será publicado na imprensa oficial e no site oficial da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e no site https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br plataforma e também na página exclusiva das leis de incentivo do município no endereço https://sites.google.com/santanadeparnaiba.sp.gov.br leis, incentivo, APMSP, ASMCT, leis, inentivo. 10.11 Contra a decisão do resultado preliminar da etapa de seleção ou para solicitação do espelho de notas, caberá recurso destinado à comissão de seleção, conforme o modelo disponibilizado no anexo 8º deste edital. O recurso será julgado pela comissão de seleção, que deve ser apresentado por meio do e-mail prab@santanadeparnaiba.sp.gov.br no prazo de 3 dias úteis, conforme inciso 3 do artigo 16 do Decreto 11.453/2023, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação. 10.12 Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 10.13 A lista dos recursos aceitos e não aceitos, a composição da comissão de seleção e o resultado final da etapa de seleção serão publicados e divulgados ao final da etapa de seleção, na imprensa oficial e no site oficial da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e no site https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br plataforma e também na página exclusiva das leis de incentivo do município no endereço https://santanadeparnaiba.sp.google.com/santanadeparnaiba.sp.gov.br leis, incentivo, PMSPSMCT Leis de Incentivo. 11 Etapa de habilitação. 11.1 Após a publicação do resultado final da etapa de seleção, as entidades selecionadas deverão encaminhar os documentos abaixo, no prazo de 5 dias úteis, por meio do e-mail prab@santanadeparnaiba.sp.gov.br. 11.2 Para as entidades selecionadas. A. Declaração conjunta, anexo 9, devidamente preenchida e assinada pela representação da entidade cultural. B. Cópia do Estatuto Social atualizado. C. Cópia da ata de posse dos dirigentes da entidade cultural atualizada. D. Relação nominal dos dirigentes, de acordo com a ata de posse atualizada. E. Documentos pessoais da representação da entidade cultural. RG, CPF e comprovante de residência, não havendo vedação para moradia em qualquer UFA ou município. F. Cópia simples do comprovante de endereço da entidade cultural, tais como contas de água, luz, correspondência bancária, estatuto ou contrato de aluguel. G. Certificado de ponto ou pontão de cultura do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura.
Caso o certificado não seja localizado, a organização cultural poderá comprovar sua certificação por meio de instrumentos formais de parceria, convênio, termo de compromisso cultural, TCC, ou publicação em Diário Oficial da União, Estados, DF ou municípios, do resultado de editais certificadores da Política Nacional Cultura Viva. 11.3 O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura é o único instrumento de reconhecimento, mapeamento e certificação simplificada de entidades e coletivos culturais a ser adotado na implementação dos recursos da PNCV na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Não serão aceitos outros cadastros. 11.4 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo consultará, ainda, a ficha do CNPJ, visando a verificar se este encontra-se ativo, requisito para habilitação de selecionadas. 11.5 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo emitirá parecer técnico sobre os requisitos técnicos para execução do projeto. 11.6 O Ministério da Cultura disponibilizará minuta de parecer técnico, para referência, podendo, ou não, ser adotada pelo ente federativo, integral ou parcialmente. 11.7 No parecer técnico deverão constar as considerações emitidas pelos membros da comissão de seleção no parecer de avaliação e a verificação técnica, documental e de gestão da Comissão Especial de Implementação, acompanhamento, avaliação e fiscalização, NAB abordando se os projetos selecionados estão aptos para a formalização, a execução e a prestação de contas do termo de compromisso cultural. 11.8 A entidade cultural que apresentar pendências quanto à documentação complementar descrita no item 11.2, ou qualquer informação necessária para a celebração do termo de compromisso cultural, será notificada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para envio de resposta de diligência. 11.9 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá solicitar ajustes ou exclusão, total ou parcialmente, dos itens do plano de trabalho ou da planilha orçamentária, caso sejam considerados incoerentes ou em desconformidade com o projeto apresentado ou com os preços incompatíveis aos praticados no mercado onde ocorrerá o projeto. 11.10 A entidade cultural poderá receber uma notificação de diligência, com prazo para resposta de até 5 dias úteis. 11.10.1 Após o prazo para a resposta da notificação de diligência, será emitido o parecer técnico preliminar sobre o projeto avaliado e publicado o resultado preliminar da etapa de habilitação. 11.11 O resultado preliminar da etapa de habilitação será publicado na imprensa oficial e no site https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br plataforma e também na página exclusiva das leis de incentivo do endereço https://sites.google.com/santanadeparnaiba.sp.gov.br/leis-ad-incentivo PMSP-ASMCT/leis-de-incentivo. Deste 11.12 Contra a decisão do resultado preliminar da etapa de habilitação, caberá recurso destinado à Secretaria de Cultura e Turismo, conforme o modelo disponibilizado no anexo 8º edital. Município no que deve ser apresentado por meio do e-mail pnab@santanadeparnaiba.sp.gov.br no prazo de 3 dias úteis, conforme inciso 3 do artigo 16 do Decreto 11.453/2023, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação. 11.13 A Secretaria de Cultura e Turismo fará o julgamento dos pedidos de recurso e emitirá parecer técnico final, não sendo mais possível qualquer recurso. 11.14 Será emitido parecer técnico final de indeferimento, caso a entidade cultural a não cumpra com o prazo de 5 dias úteis para o envio da documentação complementar, de acordo com o item 11.2, b, responda parcialmente ou não cumpra o prazo limite de 0,5 dias úteis para responder notificação de diligência, de acordo com o item 11.10, c, não se manifeste quanto à notificação de diligência no prazo indicado no item 11.10, caracterizando a desistência da candidatura, ou d, se manifeste pela inviabilidade de execução do projeto, caso haja necessidade de ajustes ou exclusões de itens de despesa do plano de trabalho. 11.15 Caso seja emitido parecer técnico final de indeferimento, a candidatura será inabilitada e ficará impossibilitada de celebrar o termo de compromisso cultural, devendo ser convocada a próxima candidatura da lista de classificação do resultado final da etapa de seleção para os procedimentos deste edital, observados as cotas e categorias de inscrição, a ordem decrescente de pontuação, o prazo de vigência deste edital e a disponibilidade orçamentária e financeira.
11.16 Caso seja emitido parecer técnico final favorável, será verificada a regularidade jurídica da parceria, visando a celebração do instrumento de repasse com o ponto de cultura. 12. Distribuição e remanejamento de vagas. 12.1 Após a conclusão das etapas de análise, não havendo projetos classificados para atender o número mínimo de vagas previsto para cada cota e categoria, as vagas disponíveis poderão ser remanejadas para outras cotas e categorias, obedecendo à pontuação dos candidatos e atendendo às cotas previstas, conforme o anexo 1. 13. Da etapa de celebração do termo de compromisso cultural e liberação dos recursos. 13.1 A etapa de celebração do termo de compromisso cultural pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo considera a adimplência e regularidade da entidade cultural nos seguintes documentos e sistemas: a. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, CRF-FGTS. B. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT. C. Certidão de quitação de tributos estaduais, CQTE. D. Certidão de quitação de tributos municipais, CQTM. E. Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. F. Cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas, CEPIM. 13.2 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizará a consulta nos sistemas públicos de verificação de regularidade e solicitará à entidade cultural os documentos e certidões que não estiverem publicamente acessíveis. 13.3 A entidade cultural que estiver impossibilitada de celebrar o termo de compromisso cultural será notificada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e terá o prazo de até 3 dias úteis para regularizar a pendência. 13.4 Após o prazo para resposta à notificação, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizará novamente a verificação da adimplência e regularidade da entidade cultural para a celebração do termo de compromisso cultural. 13.5 A entidade cultural que mantiver a situação de impossibilidade para celebrar o termo de compromisso cultural será inabilitada, devendo ser convocada a próxima candidatura da lista de classificação do resultado final da etapa de seleção para os procedimentos deste edital a partir da etapa de habilitação, observados as cotas e categorias de inscrição, a ordem decrescente de pontuação, o prazo de vigência deste edital e a disponibilidade orçamentária e financeira. 13.6 Não serão aceitas substituições de candidaturas ou representantes para os casos de inadimplência. 13.7 Recomenda-se às entidades culturais que consultem a sua regularidade jurídica, fiscal e tributária, de modo a resolver com antecedência eventuais pendências, para as etapas de celebração do termo de compromisso cultural e de liberação dos recursos. 13.8 A liberação dos recursos está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera expectativa de direito. 13.9 Os recursos financeiros serão repassados em uma única parcela, diretamente na conta bancária específica. 13.10 Não incide imposto de renda, IR Imposto sobre Serviços, ISS no repasse de recursos à entidade cultural. O projeto cultural, no âmbito da parceria, não se caracteriza como prestação de serviço. 13.11 É de responsabilidade exclusiva da entidade cultural o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no TCC. 13.12 Os recursos financeiros serão depositados e geridos em conta bancária específica aberta única e exclusivamente em instituição financeira pública. 13.13 Os recursos deverão ser aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreado em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade. 14 Monitoramento e prestação de informações. 14.1 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo implementará procedimentos de acompanhamento e monitoramento dos termos de compromisso cultural celebrados, antes do término da sua vigência, para fins de aferição do cumprimento do objeto. 14.2 A prestação de contas do termo de compromisso cultural será apresentada por meio do relatório de execução do objeto, no prazo de até 90 dias após o fim da vigência do termo de compromisso cultural, contendo no mínimo comprovações dos resultados e produtos obtidos no cumprimento das metas durante a execução da parceria. 14.3 A entidade deve prestar contas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo conforme disposições constantes no termo de compromisso cultural, na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, ou em ato normativo correspondente em vigor, regulamentam a PNCV, e no Decreto nº 11.453/2023, no que couber. 15. Disposições finais. 15.1 O prazo de vigência deste edital será de 60 dias contados a partir da publicação do resultado final da etapa de habilitação, prorrogável, por uma única vez, por igual período.
15.2 Os conteúdos gerados na Meta 3 poderão ser selecionados, formatados e editados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura para divulgação e publicização no site do Ministério da Cultura, na plataforma Rede Cultura Viva ou em eventos públicos. 15.3 Os casos não previstos neste edital e constatados durante a etapa de seleção serão resolvidos pela comissão de seleção durante as reuniões para avaliação e para julgamento dos pedidos de recurso. Já os casos não previstos neste edital e constatados durante outras etapas do processo seletivo serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 15.4 Os prazos previstos neste edital iniciam e terminam em dia útil. No caso de o prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana ou ponto facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 15.5 Os ônus da participação na seleção pública, incluídas as despesas com cópias e emissão de documentos, são de exclusiva responsabilidade da entidade cultural, bem como o acompanhamento da atualização das informações deste edital. 15.6 A entidade cultural será a única responsável pela veracidade de todos os documentos encaminhados. 15.7 Os projetos inscritos, selecionados ou não, passarão a fazer parte do banco de dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Ministério da Cultura para fins de pesquisa, documentação e mapeamento da produção cultural brasileira. 15.8 As iniciativas culturais poderão ser citadas, descritas ou utilizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Ministério da Cultura, total ou parcialmente, em expedientes, publicações internas ou externas, cartazes ou quaisquer outros meios de promoção e divulgação, incluídos os devidos créditos sem que caiba a candidatura, selecionada ou não, pleitear a recepção de qualquer valor, inclusive a título autoral. 15.9 A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e o Ministério da Cultura não se responsabiliza pelas licenças e autorizações, EIS, ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de texto e ou música, audiovisual etc., necessárias para a realização das atividades previstas nos projetos contemplados, sendo essas de total responsabilidade da entidade cultural. 15.10 As peças de divulgação relacionadas ao termo de compromisso cultural deverão ter caráter educativo, cultural, informativo ou de orientação social e não poderão trazer nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 15.11 É obrigatória a menção ao Ministério da Cultura, à Política Nacional de Cultura Viva e à Política Nacional Aldir Blanc em todos os produtos artísticos culturais, peças de divulgação e nas ações culturais realizadas, relacionadas ao recurso do termo de compromisso cultural, com a inclusão da marca do Ministério da Cultura, Governo Federal, da Política Nacional de Cultura Viva, da Política Nacional Aldir Blanc e do ente federado em todas as peças de divulgação, observado o Manual de uso da marca do Governo Federal, bem como menção ao apoio recebido em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis aos projetos selecionados, observadas as restrições no período de defeso eleitoral. 15.12 As entidades culturais que receberem recursos da Política Nacional Cultura Viva deverão privilegiar o uso de soluções com licenciamento em formatos abertos e produtos sob licenças livres, que permitam a livre cópia, distribuição, exibição e execução, assim como a criação de obras derivadas. 15.13 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância da entidade cultural com as normas e com as condições estabelecidas neste edital. 15.14 Dúvidas e informações referentes a este edital poderão ser esclarecidas e ou obtidas junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio do endereço eletrônico pnab@santanadeparnaiba.sp.gov.br Contato telefônico 11 4622 8700 ou WhatsApp 11 99644-1541. 15.15 Os seguintes anexos fazem parte deste edital. A. Anexo 1. Categorias e cotas. B. Anexo 2. Critérios de avaliação da etapa de seleção. C. Anexo 3. Formulário de inscrição. D. Anexo 4. Plano de trabalho. E. Anexo 5. Plano de aplicação de recursos. F. Anexo 6. Modelo de autodeclaração étnico-racial. G. Anexo 7. Modelo de autodeclaração para pessoa com deficiência. H. Anexo 8. Formulário para pedido de recurso. Etapa de seleção e etapa de habilitação. I. Anexo 9. Declaração conjunta. J. Anexo 10. Minuta de termo de compromisso cultural. Valmir Batista Damas, Secretário de Cultura e Turismo.